Olá, alunos do primeiro ano. Vamos agora para as nossas aulas de Sociologia. Então, eu vou pedir para que vocês abram o livro de vocês na página 22, para que a gente fale sobre Revolução Burguesa no Brasil, né, uma análise sociológica do Florestan Fernandes, tá? Bom, então hoje nossa aula vai ser baseada, né, nos conceitos e nas ideias desse sociólogo, tá? Que foi, né, é um professor na Universidade de São Paulo, lá na USP, né? E tem ali como as suas principais obras, né, a integração do negro na sociedade de classes e a Revolução Burguesa no Brasil. Bom, Florestan Fernandes, né, ele vai se posicionar e vai escrever, né, com contribuições no momento em que a sociologia, né, as ciências sociais no Brasil já estavam consolidadas. Então, né, ele vai acabar criticando produções teóricas das décadas anteriores, né, já porque haviam muitas pessoas, né, outros sociólogos precedidos, né, as suas ideias. E ele vai defender, né, uma apropriação das teorias sociológicas desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos, mas de maneira que elas fossem adaptadas à realidade do Brasil. Ele fez uma releitura da produção sociológica, né, anterior, como eu já havia falado, principalmente das ideias ali feitas e realizadas pelo Sérgio Buarque de Holanda e pelo Gilberto Freire, mas também acabou desenvolvendo ali a produção daquele outro personagem que a gente estudou anteriormente, que seria o Caio Prado Júnior, tá? E a sua maior contribuição, né, a sua principal contribuição, na verdade, para a sociologia, vai ali se colocar na pesquisa da interpretação das possibilidades das mudanças sociais do Brasil. Bom, então, né, a obra que a gente pode citar aqui primeiramente, que é a Revolução Burguesa no Brasil, que foi publicada em 1975, vai analisar ali o processo histórico de formação do capitalismo brasileiro, tá? Não só como uma realidade econômica, mas também estruturando uma complexa realidade social e cultural. Ele vai abordar o período pós-colonial, o período da escravidão, né, pós-escravidão, e o processo de independência e os desdobramentos posteriores, e vai encerrar sua análise no período da ditadura militar, tá bom? Então, nós percebemos ali que ele está fazendo uma análise, né, bem anterior até o momento que ele está escrevendo, né? Lembre-se que essa obra ela foi publicada em 1975, então por isso ainda estava no período da ditadura militar. Bom, então, né, a principal questão que Florestan Fernandes vai falar nesse livro, né, vai ser sobre o capitalismo brasileiro, né, e a forma singular que ele vai se desenvolvendo no Brasil. Então, ele vai considerar alguns legados do passado colonial que vão, né, de certa maneira, dificultar e também tardar o processo de modernização da sociedade brasileira, né? Então, esse contexto político-social, né, pós-independência ainda está marcado pela tensão social que existia, né, entre forças, né, sociais que aparentemente seriam antagônicas. Então, para ele, de um lado, existiam grupos sociais que estavam em ascensão, que eram representados pela burguesia brasileira, e de outro lado existiam aqueles que desejavam uma manutenção da ordem política tradicional, que era a elite agrária, né, que era dominante nesse momento. E aí ele vai dizer então como teria surgido a burguesia no Brasil. Ele vai dizer o seguinte, né, que à medida em que o Brasil ele vai começar a se constituir como nação independente, a produção agrária, que antes estava ali, né, sob os interesses de Portugal, vai acabar, né, respondendo às demandas do mercado interno brasileiro. E nessas mudanças, né, os antigos senhores de terra, eles acabavam deixando essa vida rural, vão se estabelecer nas cidades, vão aderir a um padrão de vida mais moderno e aos poucos eles vão diversificando as suas atividades profissionais. Então eles vão investir em comércio, nas indústrias, no banco. Então o que a gente vai perceber aqui é a modernização dos empreendimentos de uma antiga classe de pessoas, né, que eram os latifundiários, que vai se transformar então numa burguesia empresarial. E essa burguesia empresarial, ela tinha um papel central ali, né, para se estabelecer uma sociedade moderna e implantar e expandir esse modelo de produção industrial capitalista, que seria ali uma forma de reposicionar o Brasil dentro desse cenário econômico internacional.
de, né, encaixar o Brasil dentro dessa lógica capitalista e acompanhar as mudanças nesse cenário. Bom, então o Florestan, ele vai, né, dizer, né, ele vai até advertir que a independência do Brasil e a consolidação de um mercado até mesmo mais autônomo, a burguesia acabava tendo se organizado ali mais como um estamento, né, como se não houvesse muita mobilidade, tá? Mais do que uma classe social onde que poderia haver a mobilidade. Bom, e ele vai dizer que isso, né, se dá porque o que a gente pode perceber é que o agente econômico privilegiado estava perpetuando ali os antigos privilégios econômicos dos senhores rurais. Então, para ele, né, embora a burguesia ela tenha conseguido de forma gradativa consolidar-se economicamente no Brasil, isso não vai significar que os grandes latifundiários, que eram representantes de uma elite política tradicional, né, da sociedade brasileira, vão perder sua influência. Ele vai falar que a Revolução Burguesa no Brasil não foi uma ruptura radical com a ordem social vigente, foi uma modernização conservadora, uma tentativa de modernizar a sociedade brasileira por meio do estabelecimento de instituições burocráticas, de indústria, do trabalho assalariado e de uma estrutura mais urbana, tá? Mas sem comprometer as antigas tradições praticadas ainda no período colonial. Bom, e aí ele vai falar que a convivência nacional com essas dicotomias, né, de seu passado e presente, né, o novo e o arcaico, os senhores rurais e a burguesia industrial, o rural e o urbano, que define a noção de que o Brasil, né, existiria uma forma particular de capitalismo dependente. Então, ele vai dizer, né, que o estabelecimento de uma economia que, apesar de autônoma politicamente, estava ali, né, possuía traços econômicos de dependência com outros países. Bom, passando aqui, né, esse trecho, ele vai dizer, né, que os dilemas e os impasses de uma revolução burguesa no Brasil, mesmo que tenha assumido ali, né, uma missão de construir a nação, ela vai, né, fracassar, de acordo com ele, por causa de uma combinação de formas estamentais, né, dos antigos senhores latifundiários. E isso acabou impossibilitando a participação política da sociedade, né, já que se estabeleceu uma forma de dominação autocrática, conservadora, tradicionalista. Então, né, a gente pode resumir nas ideias dele que, para ele, os interesses da burguesia eles não vão, né, se separar de imediato, assim, né, de definitivo, com os interesses que pertenciam à antiga ordem colonial, tá? Então, a gente vê aqui uma perpetuação, vamos dizer assim. Então, o que ele vai dizer é que a burguesia brasileira, ela renasce das cinzas dos antigos senhores de terra do período colonial, tá? E aí se mantém, então, as práticas, né, de dominação que eram utilizadas anteriormente. E ele vai repensar, né, a questão da democracia racial no Brasil, que era uma ideia que era defendida pelo Gilberto Freire, né, que o Brasil seria uma democracia racial, porque aqui haveria uma questão harmoniosa entre brancos e negros, por exemplo. Mas isso foi uma questão criticada pelo Florestan Fernandes, mas também de outros sociólogos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Esses cientistas, né, eles vão se envolver num projeto de pesquisa sociológica que foi ali encomendado pela ONU, né, e pela Unesco, que é esse setor ali das Nações Unidas de Educação, Ciência e Cultura. E eles estavam tentando compreender, né, se existia essa coexistência harmônica entre diversas etnias na sociedade brasileira, porque naquele momento, né, que a gente vai perceber depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil acabava sendo considerado, né, um exemplo de tolerância, né, de convivência pacífica. Mas, na verdade, o que esses sociólogos foram encontrar é que o Brasil é um país, né, extremamente desigual, que existe uma desigualdade entre negros e brancos, que existe preconceito, que existe discriminação racial, tá?
E isso tudo tem suas origens ainda na escravidão. Então, a partir dessas pesquisas, o Florestan Fernandes, por exemplo, vai publicar um livro que é a integração do negro na sociedade de classes, e ele vai discutir a situação dos afrodescendentes nesse período que foi, né, a passagem entre essa sociedade escravista para uma sociedade de classes. E aí ele vai, então, identificar ali as relações sociais em meio a esse processo de modernização brasileira, principalmente na cidade de São Paulo. Então, para ele, seria necessário compreender quais foram, né, os destinos e as possibilidades que foram ofertadas aos afrodescendentes, tá? Principalmente ao fim da ordem escravocrata, que a gente vai perceber com a abolição. Então, ele vai tentar compreender, né, além das relações sociais, o modo como as transformações dentro da sociedade brasileira foram se dando, como o fim da escravidão, né, o advento dessa sociedade capitalista, o processo de urbanização, como isso vai afetar diretamente alguns grupos sociais em algumas cidades, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, que era a cidade mais moderna do Brasil nesse período, né? Bom, e aí ele vai dizer que com essa emergência, né, com essa proeminência dessa sociedade de classes, né, que vai ocorrer ali após a abolição da escravidão, os senhores de engenhos, eles foram, né, eximidos, né, eles se viram ali sem a responsabilidade de ter manutenção, de assegurar os escravizados libertos. Então, eles estavam ali, ó, lançados à própria sorte, e nós sabemos que eles possuíam, né, tinha ali uma falta de formação profissional, nós tínhamos chances reduzidas de se colocar, eles tinham chances reduzidas de se colocarem no mercado de trabalho, então eles ainda tinham que enfrentar uma concorrência com outros trabalhadores, tá? Que já estavam ali trabalhando nesse mundo anteriormente, né? Que possuíam um trabalho diferente do que eles exerciam. Então, para ele, né, esse contexto era desfavorável para o ingresso da população afrodescendente dentro do mercado de trabalho, que agora passava a ser assalariado. E aí eles tinham poucas opções, né? Eles poderiam ser, né, reabsorvidos por esse sistema de produção em condições em que eles, né, já muito próximos daqueles que eles já sabiam, tá? Porque tinha uma falta, né, de formação profissional que vai dificultar cada vez mais, né, as chances de um trabalho, de se conseguir um trabalho digno, de se ter uma remuneração adequada, tá? E aí eles também poderiam ser incorporados, né, dentro dessas cidades, né, de maneira desocupada. Então, ele fala que não havia muito espaço para a colocação profissional dessa população afrodescendente, tá? E quando ocorria, era em condições muito ruins, muito precárias, ok? Então, ele vai falar, né, que ele vai entender, compreender, enxergar dentro do Brasil um desajustamento estrutural. Porque os antigos escravizados, depois que eles se viam libertos, eles estavam vivendo dentro de uma marginalidade social. Tá? E aí ele vai falar que os afrodescendentes se encontravam na sociedade competitiva, e ele vai estabelecer dois dilemas. O primeiro de ordem social, por causa da questão da marginalização dessa população no mercado de trabalho, né, o que vai gerar alguns agravantes sociais, como a miséria, a ignorância, a desorganização social. E o segundo dilema, né, que seria então de questão racial, que estava diretamente vinculada à questão do preconceito de cor, né, que vai estabelecer ali ideias para poder inferiorizar essa população. Então, para ele, o preconceito racial vai estar muito mais ligado ao imaginário, ou seja, né, o que é o imaginário? São essas concepções que são compartilhadas socialmente, que vão estabelecer ali um rótulo de inferioridade e incapacidade aos afro-brasileiros para o trabalho. Bom, pessoal, e aí tem um trecho aqui do Leitura Sociológica que vai falar sobre esse dilema racial e a integração do negro na história do Brasil, que eu vou pedir para que vocês leiam também. Bom, ele vai dizer, né, que embora a sociedade brasileira estivesse cada vez mais moderna, né, em termos econômicos, em termos sociais, isso vai evidenciar nas relações entre negros e brancos, né, que existia ali padrões de dominação racial que ainda haviam, por exemplo, do período colonial. Então, ele vai mostrar que existe um descompasso entre as estruturas econômicas que estavam ficando cada vez mais modernas, né, no Brasil,
e as relações econômicas, as relações raciais, né, que existiam no Brasil. Tá bom? Bom, pessoal, então, para ele, a gente vai perceber que no Brasil existiria, né, uma democracia racial como uma construção ideológica que ocultaria o racismo e a dominação das classes privilegiadas. Então, ele vai mostrar que essa questão, né, que a gente chama de mito da democracia racial, não existia no Brasil, porque o que ele vai perceber, né, é o racismo e a dominação de classes privilegiadas. Bom, é isso, né, que eu tenho para falar para vocês sobre o Florestan Fernandes e até a nossa próxima aula.